Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Durante 3 dias no Jardim Botânico Tropical, em Belém, em Lisboa, vai haver música, teatro, documentários, debates e workshops. Mais um encontro anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez decorre durante um fim de semana inteiro, de 14 a 16 de setembro. O tema é o trabalho, tema transversal a muitas áreas e setores. Dá muito o que pensar, é verdade, o futuro do trabalho. É também o tema do Da Capa à Contra Capa deste sábado. Os nossos convidados são Arlindo Oliveira, o presidente do Instituto Superior Técnico, um especialista também em Engenharia Informática, e ainda Pedro Portugal, diretor científico do Encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um economista especializado em questões de trabalho. Da capa à contra capa, para ouvir nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Arlindo Oliveira, Pedro Portugal, um gosto recebê-los. Esta questão não é nova, se as máquinas vão ou não substituir as pessoas. Aliás, no seu texto original, Pedro Portugal, a lançar o encontro, fala mesmo da ansiedade da automação. E eu gostava de saber se não tem alguma base real, porque o debate tem esta percepção de que as máquinas vão substituir os humanos. Há quem também defenda que as novas tecnologias vão trazer novas profissões para equilibrar algumas perdas que existam em algumas profissões que certamente vão sofrer com a chamada automação ou com a introdução, por exemplo, dos robôs. Não é que não haja essa preocupação, não é que em relação a algumas profissões isso seja absolutamente inevitável. Portanto, hoje já não há operadores de elevador, portanto, por muitas e boas razões. Se calhar os operadores de caixa de supermercado também vão desaparecer. Portanto, e já estão a desaparecer, e em muitos casos, quer dizer, quem vai ao supermercado hoje já não tem que enfrentar um humano. Dito isto, como é que eu ia dizer? O ritmo de evolução tecnológica vai se adaptar também às restrições dos humanos. Isto é, isto nunca será feito de uma maneira como um Big Bang, portanto, não será um processo acelerado de transformação tecnológica, de repente toda a gente fica sem emprego. Mas não é verdade que esta aceleração, que esta mudança, sobretudo do ponto de vista da tecnologia da informação, está a ser mais rápida do que em revoluções anteriores? Depende da escala que nós usamos, depende dos indicadores que nós utilizamos. Do ponto de vista, sei lá, da capacidade computacional, sim. Portanto, os computadores fazem hoje, portanto, o Arlindo dirá isto muito melhor do que eu, portanto, aquilo que era um cálculo manual, hoje é feito 1 trilhão de vezes, no sistema americano, mais rápido por um computador. Portanto, é um rácio de 1 para 1 trilhão, portanto, na capacidade de operar, de fazer operações matemáticas. Portanto, nesse aspecto é muito rápido. Do ponto de vista da criação de novas empresas, de novos empregos, isso é feito com alguma graduação e com relativamente smooth, digamos assim. Portanto, não estou especialmente preocupado desse ponto de vista. Portanto, haverá outras atividades, portanto, nós esperamos que as máquinas nos libertem de algumas horas de trabalho. Com isso vamos ter mais tempo para entretenimento. Para isso vamos ter oportunidades de emprego Isso é uma tese. Sim. Tese que se constrói na base de um benefício que possa se trazer. É uma expectativa baseada no passado. Isto é, quando os carros substituíram os cavalos, isto foi péssimo para os cavalos, mas os cavalos, ao contrário dos humanos, não são capazes de aprender. Não têm sindicatos também. Também não têm sindicatos, se bem que os sindicatos já foram instituições muito mais fortes quando as pessoas estavam concentradas em grandes fábricas com milhares de pessoas, ao contrário da Uber ou de relações quase desmaterializadas que existem hoje. Os cavalos desapareceram mesmo, não foram capazes de se adaptar. A nossa perspectiva é que os humanos terão melhor capacidade de adaptação. Mas com os cavalos desapareceram profissões, como os ferreiros, como os palafreneiros, etc. Isso não volta atrás. Parte talvez desta tal ansiedade que falei e que é do seu termo, Arlindo Oliveira, não terá a ver também com o ritmo da mudança e do avanço à falta de melhor expressão, vou chamar-lhe uma revolução de tecnologias de informação, pronto. Sim. Não sei se terá outra alternativa, mas a ideia é esta. Não, há aqui vários fatores. Um é, eu pessoalmente
Acho que esta revolução está, de facto, a ser muito mais rápida. Estamos a falar em poucas décadas há alterações profundas tecnológicas. Bem sei que na primeira Revolução Industrial também, em poucas décadas, também houve alterações profundas, mas, apesar de tudo, foram talvez meio século, não é? Mas depois há um fator, é que a tecnologia pode evoluir rapidamente, mas a sociedade demorar mais a adaptar-se, porque as pessoas têm de se adaptar e as pessoas não evoluem à velocidade da tecnologia. E, desse ponto de vista, acho que tem razão. Ou seja, por exemplo, imaginemos que daqui a 5 anos, como algumas pessoas acreditam, a tecnologia para carros autónomos está disponível, está amplamente disponível para que quase todos os carros sejam autónomos. Isto não quer dizer que depois em todas as cidades e todas as ruas e em todos os países sejam só carros autónomos que existem e que todos os motoristas fiquem desempregados. Pode haver uma série de restrições, desde legais até questões sociais. E, portanto, de facto, nós temos aqui alguma capacidade de impor limites na velocidade da transformação, que, de alguma maneira, também serve um bocadinho como proteção, à medida que permitem, digamos, que as pessoas continuem as suas vidas minimamente integradas. Isso não é necessário, do ponto de vista social, alguma travagem no ritmo de mudança baseada nestes novas Eu acho que pode tecnologias? ser útil, mas também acho que, e não em todas as áreas, mas em algumas, isso pode ser difícil de impor, não é? Por causa da pressão económica, porque, apesar de tudo, e voltando ao carro dos veículos autónomos, sei lá, uma empresa de táxis gasta muito menos dinheiro se os táxis forem todos autónomos, desde que tenha as garantias de funcionamento. E, portanto, vamos ter aqui, a meu ver, algum conflito, ou uma dinâmica, se assim quiser, entre as necessidades de uma sociedade que preferiria que a tecnologia não tivesse impactos tão rápidos e os valores económicos e os interesses económicos das empresas, dos vendedores de tecnologia, até dos que criam a tecnologia, que têm uma grande vantagem económica em que isso aconteça. E, portanto, eu acho que esta é uma questão onde a sociedade vai ter de decidir um bocadinho, a legislação com certeza que vai afetar, mas acho que vamos assistir aqui a uma dinâmica interessante, onde talvez a sociedade tente refriar um bocadinho a velocidade da transformação tecnológica e os criadores da tecnologia e as empresas que a usam vão tentar empurrá-la. Parece-me que é isso que está a acontecer. Há alguns mecanismos de resistência quase endógenos também a este progresso tecnológico. Há um economista da Universidade de Northwestern que é muito cético em relação à velocidade desta evolução tecnológica, sobretudo quando nós medimos a perspectiva dos economistas, que é a perspectiva da produtividade. A preocupação dos macroeconomistas hoje é o declínio do crescimento da produtividade. Tanto quem assiste ao debate sobre automação, inteligência artificial, era capaz de pensar que, de repente, a produtividade disparou a um ritmo absolutamente alucinante e que... E não dispara? E não, pelo contrário. Não dispara. As medidas económicas mostram que não disparou, mas também não sabemos se as medidas estão muito certas. Também há uma dificuldade há uma grande dificuldade em medir exatamente o crescimento exatamente real. Como é que nós comparamos a capacidade de comunicação hoje com a capacidade de comunicação há 100 anos atrás? Isto é, como é que nós valorizamos, que preço atribuímos... Temos um telemóvel na mão ou temos acesso ao Google, como é que isso se valoriza? Isto não custa nada, não é? Portanto, em termos económicos vale pouco, mas para nós vale muito. Há aqui uma discussão grande no mundo económico sobre se estamos a medir exatamente da maneira correta o crescimento económico. E claramente, se não, como aparente, provavelmente estamos a subestimá-lo, dá esta baixa taxa de crescimento, o que, aliás, paradoxalmente mostra que a terceira revolução industrial, digamos, a introdução dos computadores, não trouxe os ganhos económicos que era expectável e que a primeira e a segunda trouxeram. Pedro Portugal? E há outros fatores endógenos, digamos, que limitam de alguma maneira este progresso. Por um lado, a capacidade de acumulação de capital humano, isto é, aquilo que os sistemas educacionais são capazes de fazer, podem não estar a fazer um bom match com as tecnologias que já estão disponíveis. Portanto, isso vai atrasar o processo, porque vão ser precisos engenheiros, programadores com capacidades cada vez mais especializadas e mais complexas. Portanto, e os sistemas de educação não estão preparados para isso. Esse é um ponto. O outro ponto que preocupa os economistas é que esta evolução tende a criar desigualdade de rendimentos. Desde logo entre os detentores das tecnologias, os donos das tecnologias e os trabalhadores, e depois dentro dos trabalhadores, entre os trabalhadores mais qualificados e menos qualificados. Em algumas versões mais distópicas, uma proporção grande de trabalhadores fica sem qualquer hipótese de trabalho, e daí a ideia deste rendimento básico universal que seria financiado com um imposto sobre os robôs, que é um tema que vai ser discutido e que é muito interessante pelo Sérgio Rebelo na conferência. Mas isso quer dizer, quando está a falar do rendimento básico, é um fundo da sociedade a tentar intervir, através do Estado,
porque percebe que a desigualdade cava-se naturalmente nesse tipo de estrutura, é isso que está a dizer. Quer dizer, nesta versão mais extremada de progresso tecnológico, há uma proporção muito grande da população que não tem atividades para desenvolver. Portanto, é preciso assegurar a sobrevivência, é preciso assegurar o nível de rendimento, portanto, e a maneira mais natural de o fazer é através do imposto aos robôs, que levanta depois questões também que vão atrasar... Já pensou nisso? Qual é a sua ideia sobre o imposto sobre os robôs? Não, eu conheço os trabalhos que foram feitos sobre isso, e eu não tenho esta percepção tão desapontadora, tão cética em relação à capacidade de criar novas profissões, novas atividades. Eu pessoalmente estou convencido que vamos assistir a uma repetição do que aconteceu no fim da Revolução Industrial. Portanto, todo um espectro de novas atividades, novas tarefas, de novas profissões que vão ser geradas. Dito isto, a premência de um imposto sobre os robôs e de um rendimento básico universal, eu acho que não é assim tão eu pessoalmente não tenho grandes dúvidas que esta questão, se tenho dúvidas sobre a questão dos empregos, já estou dividido, digamos, sobre a questão da concentração do rendimento económico e da riqueza e do aumento das assimetrias, francamente não tenho grandes dúvidas. Eu acho que as tecnologias tendem claramente a concentrar, basta vermos as dimensões das grandes empresas de hoje, coisas que nunca existiram, empresas que valem $1 trilhão americano de dólares, não é? Nunca existiu. Neste momento há 2, acho eu, e portanto não tenho grandes dúvidas sobre isso. E portanto, independentemente se a questão é um imposto sobre robôs ou imposto sobre o número de empregados ou alguma variação, eu não tenho grandes dúvidas que a sociedade tem de pensar na questão da redistribuição. Porque se não houver redistribuição, a tendência para a concentração do rendimento numa franja cada vez mais pequena da população é grande. As estatísticas mostram isso claramente nos Estados Unidos, pelo menos onde isto existe. Mas na Europa já existe uma ideia de travar através da questão da fiscalidade. A Europa é mais equitativa que os Estados Unidos, tem um sistema de apoio e de segurança social muito mais sólido, a meu ver, e acho que é uma coisa que não devíamos abdicar, acho que é uma das boas coisas da Europa. Mas isso, no futuro, significa, acho eu, que temos de analisar com mais cuidado a questão da redistribuição, e embora eu, pessoalmente, acho que a questão do imposto sobre os robôs é uma maneira, talvez, um pouco simplista de colocar a coisa, quer dizer, eu posso ter uma empresa que não emprega ninguém, não tem nenhum robô, não é? Mas, enfim, seguramente algum tipo de imposto que tenha atenção à quantidade de automação que a empresa está a usar na criação do valor económico e que isso seja usado para a redistribuição. E eu acho que se isto for feito progressivamente e com tempo, não é? Com dezenas de anos para implementarmos isto não é uma coisa impossível. Não consigo fazer de um dia para o outro. Em janeiro de 2019 não consigo ter aqui um rendimento básico incondicional. Mas provavelmente daqui a 10 ou 15 anos posso ter alterado o sistema de redistribuição que já existe de segurança social que temos, de maneira a garantir que ninguém fica inteiramente fora destes ganhos económicos que vão continuar a acontecer, salvo a grande catástrofe económica que venha aí. E, portanto, eu acho que a questão da redistribuição é uma questão importante e é uma questão para a qual eu tenho chamado a atenção diversas vezes. Que é de Portugal, a questão da redistribuição também? Pois, eu estou de acordo. Como eu digo, é preciso começar desde já a pensar em mecanismos de redistribuição. Sobretudo, a preocupação deve ser focada nos trabalhadores com menos qualificações, nos que já estão no mercado de trabalho e nos que nós não queremos criar com poucas qualificações daqui para a frente. Isto é mudar o sistema educativo de maneira a não deixar sair do sistema educativo pessoas com muito fracas qualificações escolares. Info-excluídos, exatamente. Portanto, dando-lhes as competências que eles precisam. Nós sabemos, há competências de solução de problemas, de comunicação, de numeracia, que vão ser muito importantes no futuro, e é preciso adaptar os currículos escolares, é preciso adaptar... Introduzir isso no cabaz das competências básicas desde o início? Exatamente. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e, de facto, até há um projeto nacional, o Unicode 2030, que tem exatamente esse objetivo de formar tanto aos níveis mais especializados como aos níveis mais abrangentes da população e garantir que toda a gente tem cada vez mais acesso não às tecnologias, mas também às competências que permitem tornar-se, que toda a gente se mantenha útil para a sociedade, porque a verdade é que quem não domina as tecnologias de informação nos dias de hoje é relativamente semelhante às pessoas que eram analfabetos há 30 anos atrás, e portanto eu acho que as coisas evoluíram um bocadinho, e há iniciativas em Portugal que vão nesse sentido e que eu acho extremamente interessantes. Mas estamos bem preparados no sentido de, estamos a começar um caminho, é isso que está a identificar o começo de um caminho? Sim, eu acho que nós estamos realmente bem preparados. O nosso sistema de ensino é bom.
acho eu, o de ensino superior e o de ensino secundário. O de ensino secundário tem de ser adaptado, e o de ensino superior também tem de ser adaptado a dar um maior foco às questões das tecnologias de informação, às novas tecnologias, ainda é muito tradicional, mas globalmente estamos bem preparados. Agora há um risco grande, mas felizmente também aí acho que neste momento também estamos bem preparados, há um risco grande de concentração, quer dizer, Silicon Valley é um enorme polo de concentração, a área de Boston, Londres, Berlim, felizmente também aí Portugal, Lisboa, Porto, Norte, também estão neste momento a posicionar-se, a meu ver, de forma competitiva face à Europa. Temos aí muitas empresas, muitas startups, muitas empresas interessadas. Portugal está na moda, felizmente, também para isto. Portanto, eu acho que não estamos mal posicionados. Para dizer a verdade, acho que estamos o mais bem posicionados que alguma vez tivemos numa revolução industrial. Se contarmos esta com a quarta, nunca tivemos tão bem posicionados como para a quarta. Agora vamos ter de aproveitar e também vamos ter de garantir que não entalamos isto tudo, não é? Com uma nova crise económica ou assim, alguma coisa. Outros fatores, não é? Eu só estou bastamente de acordo com o Arlindo. Quer dizer, nós ainda hoje sofremos de um déficit brutal de investimento na educação ao longo de décadas. Portanto, quando nós comparamos... Recuperamos muito, não é? O fluxo, apesar de tudo, estamos quase a chegar ao ritmo europeu, ainda estamos abaixo do ritmo europeu, no acumulado, no stock, no integral, ainda estamos muito para trás e é uma coisa que me tem preocupado sempre. Aliás, estou a pensar mais nas novas gerações, onde eu acho que estamos... Isso aí estamos de acordo, se bem que eu tenho uma grande preocupação sobre a qualidade dos professores, sobretudo no ensino básico e no ensino secundário. É toda uma outra discussão. Mas nesta é um tema em particular, nesta questão em particular. Nesta e nas básicas, isto é, no português, na matemática. O ensino secundário está sob uma grande pressão. A questão demográfica, eu acho que está a afetar profundamente a nossa capacidade de investir, não é? Temos também um número grande de professores que estão a ser fortemente afetados pela redução demográfica e depois nos impede de pensar em termos mais estratégicos. Isso e outras coisas, se calhar também. Mas eu partilho estas preocupações. Quer dizer, quando eu digo que temos um bom ensino, em termos globais, não é o melhor ensino da Europa, não é o melhor ensino do mundo, embora o nosso ensino superior seja de facto bastante acima do que seria de esperar. Numas áreas sim, noutras áreas menos. Nas áreas mais próximas. Nas áreas que o Arlindo conhece melhor. Na nova School of Economics também, mas eu temo que as nossas duas experiências sejam... As engenharias e economias eu acho que estão bem posicionadas, são duas áreas críticas. Sim. Aqui, existe lugar... A tal democratização que se falou da tecnologia da informação, que permite vários polos em todo o mundo, podes bater ideias de primeiros mundos, segundos mundos, periferias e centros do ponto de vista económico, ou seja, uma grande nação com um grande poder económico e um grande investimento nesta área pode fazer pender o mundo para uma perspectiva que uma nação periférica nunca poderá, de certa maneira, largar a sua natureza, Pedro Portugal. Economicamente, e faz algum sentido uma discussão desta? Quer dizer, isso é uma discussão sobre a economia internacional e sobre porque falámos aqui em polos económicos regionais. A Europa é diferente dos Estados Unidos do ponto de vista da legislação e do ponto de vista da estrutura económica também. Mas há uma forte... O que anima os economistas no longo prazo é a possibilidade dos mercados serem contestados. Isto é, de haver concorrência, das tecnologias não serem proprietárias, portanto, ou de poderem ser imitadas. Distribuição criativa. Exatamente. Portanto, de facto, não atribuímos aos países capacidades de criarem monopólios em áreas absolutamente cruciais. Portanto, eu julgo que isto pode acontecer, e hoje é um bocadinho preocupante a agressividade das grandes empresas no sentido de tentar controlar e capturar mercados, isto é, das Googles, das Apples, etc. Mas eu julgo que no médio prazo haverá contestação, haverá concorrência, e não estou tão preocupado. Mesmo com o mercado como o chinês, muito particular, do ponto de vista e com um peso económico importante no mundo? Eu sobre o mercado chinês sei muito pouco, portanto não... Sim, mas observa o investimento que faz em tecnologia. A minha preocupação como economista de trabalho... Eu aqui de um ponto de vista, desculpe interromper, de um ponto de vista um bocadinho mais tecnológico e menos economista, onde eu não tenho competências, eu confesso que sou um bocadinho menos otimista, porque, quer dizer, uma Google tem produto nacional, quer dizer, os rendimentos da Google são metade do produto nacional bruto de Portugal. Portanto, imagina um país com metade da dimensão de Portugal, que a única coisa que faz é a tecnologia, inteligência artificial, motores de busca, etc. Portanto, isto tem, de facto, um poderio enorme. Quer dizer, imagino que tinha 5 milhões de pessoas a Portugal só trabalhando. E a China é outro exemplo. A concentração da China, a capacidade da China fazer planos multianuais com concentrações em determinadas áreas, como agora estão a concentrar na área de inteligência artificial,
Não quer dizer que no futuro não possa vir a ser contestado, eu concordo com isso, mas quer dizer, no prazo, enfim, que me interessa, não é? 10, 20 anos, eu acho que de facto é possível a grandes empresas e a alguns países particularmente dirigidos e em certas áreas terem uma influência dominante, não diria monopólio, mas uma influência dominante em algumas tecnologias. E eu acho que neste momento nota-se isso, quer dizer, a Google, a Facebook está a destruir os mídias em todo o mundo, não é? E o Google e o Facebook, temos publicidade, têm receitas de publicidade que estão basicamente a esmagar. Estão a tentar ser contrariadas em determinados espaços geográficos, como na Europa, do ponto de vista da fiscalidade. É claro, mas é uma luta grande, não é? Quando, imagina, tem duas empresas que estão basicamente a esmagar milhares e milhares de empresas de mídia que viviam da publicidade, há aqui algum sinal que de facto deve ser uma concentração significativa. Do ponto de vista salarial, a tecnologia influencia hoje muito e poderá influenciar ainda mais as desigualdades salariais? Já aqui falámos um pouco sobre isso. As desigualdades salariais e o emprego. Portanto, nós ainda não temos muitos estudos empíricos sobre o impacto da automação, por exemplo, sobre o impacto dos robôs, mas já há alguns, nomeadamente para os Estados Unidos, credíveis, que procuram medir o efeito do aumento do número de robôs definidos de uma maneira muito, muito específica, portanto, quer dizer, basicamente são armas, braços mecânicos. Portanto, é logo uma primeira dificuldade, como é que contamos um robô, o que é um robô, portanto, quantos olhos tem que ter o robô, se calhar não tem que ter nenhum. Portanto, mas para uma dada definição, comparando regiões de mobilidade próprias, portanto, quase condado, um bocadinho mais de condado nos Estados Unidos, que tiveram, digamos, uma invasão de robôs com outros que não, portanto, é possível medir o impacto disso sobre o emprego, o impacto disso sobre os salários. Num caso como no outro, tem impacto. São genericamente bons, não é? Se bem me lembro dos estudos. O impacto sobre o emprego é no sentido de diminuir o emprego. Portanto, mais um robô em cada 1.000 trabalhadores faz com que o emprego diminua qualquer coisa como 0,37%, 0,37%. É um número grande, isto quer dizer que um robô está a substituir qualquer coisa como 6 trabalhadores, tanto nestas regiões onde e nos os salários robôs, também? Os salários, o efeito ainda em termos de magnitude ainda é maior, é da ordem, é um número fácil de memorizar porque é o contrário, é 0,73. Os salários diminuem. Nas regiões onde os robôs substituíram os trabalhadores. E não houve um aumento da produtividade? Não, isso aumenta a produtividade, houve certamente. Por isso é que foi feito este investimento. E depois há este terceiro efeito de aumento da desigualdade também. Porque, entretanto, o que é mais problemático para o economista do trabalho é o desaparecimento destes postos de trabalho e o desaparecimento, isto é, e a perda de postos de trabalho por estes trabalhadores. No setor automóvel, que foi o setor é o setor onde há a maior automação, desapareceram milhões de postos de trabalho. Portanto, essas pessoas passaram a fazer outras coisas, mas com salários tipicamente mais baixos, porque eram trabalhadores que tinham competências muito específicas, que tinham sido valorizadas ao longo do tempo, e que deixaram de ter esses postos de trabalho, tiveram de aceitar postos de trabalho com salários mais baixos. Para fechar exatamente essa questão, nesse ecossistema de que estamos aqui a falar, Arlindo Oliveira, esse trabalhador que sai da indústria automóvel terá ferramentas para se requalificar e entrar noutra fileira tecnológica ao lado? É possível haver essa escorrência, essa permanente mobilidade num ambiente sempre muito tecnológico de um setor para o outro? Algo vai ter que mudar do ponto de vista da educação para que estejam preparados? Eu acho que esse é realmente o desafio. Quer dizer, eu não conheço meus estudos, seguramente não conheço casos concretos, tenho uma visão muito tecnológica, mas quer dizer, do que eu sei e da minha também experiência como gestor, eu acho que uma pessoa com uma idade acima dos 45, que toda a vida trabalhou numa linha de produção numa fábrica a fazer um conjunto relativamente limitado de tarefas, a possibilidade de ser competitivo no mercado global onde são exigidas competências de tecnologia de informação, de redes sociais, de programação, bases de dados, acho que é baixíssima. Quer dizer, eu acho que eu mesmo se estivesse a aprender uma coisa diferente agora, duvido que muito diferente, duvido que ainda fosse a tempo. E, portanto, eu acho que esse é realmente o grande desafio, é a capacidade instalada. Os jovens que estão neste momento a ser formados, provavelmente aí teremos condições para lhes dar uma formação que os torne úteis em qualquer sociedade, independente
intensidade tecnológica que ela venha a ter. Agora, pessoas que estão acima da metade da vida, portanto, acima da idade média da população, eu tenho dúvidas muito sérias que eles possam ser muito efetivamente reconvertidos. Alguns poderão, com certeza, mas em geral acho isso muito duvidoso. E acho que é por isso que a questão da redistribuição é importante e que os mecanismos de apoio social têm de ser pensados com muito cuidado, porque há pessoas que não vão ter esta possibilidade. Pedro Portugal. Porque este tipo de trabalhos que estão a ser destruídos não são os menos remunerados, nem são as profissões mais desqualificadas. Portanto, são profissões, digamos, na profissão são profissões médias. Por isso nós falamos em polarização. Isto é um aumento das profissões muito qualificadas e das muito pouco qualificadas desaparecendo, digamos, a classe média, num certo sentido. Incluindo algumas que eram tradicionais, quer dizer, por exemplo, uma pessoa que estava no banco a atender clientes, neste momento quase não há pessoas no banco a atender clientes, não é? E eram pessoas que tinham um nível de... Exato, mas que é uma boa história, porque quando apareceram as máquinas multibanco nos Estados Unidos, houve este clamor que vão desaparecer os postos de trabalho no sistema bancário. Mas o que aconteceu foi que o produto bancário aumentou e o número de trabalhadores no sistema bancário, isto também coincidiu com a desregulação do sistema bancário, que se pagou um bocadinho mais tarde. Mas o ponto é que foi possível depois ter um relacionamento mais pessoal com os clientes, portanto, conceder mais crédito aos clientes. As pessoas que faziam atendimento no balcão passaram a ter outro tipo de competências e outro tipo de atividades. Terminamos sempre com uma sugestão para quem quer saber um pouco mais ou ler um pouco mais sobre estas matérias, dirigido a quem nos está a escutar. Comece por si, Arlindo Oliveira, o que é que sugere? Bom, eu, além da sugestão relativamente óbvia de, se quiserem e estiverem interessados nestas questões da tecnologia e inteligência artificial, espreitarem o meu livro, mas realmente o livro, enfim, não fica bem recomendar o meu livro. Chama-se Mentes Digitais. Chama-se Mentes Digitais, é editado pela IST Press, embora também vai ser um ensaio em breve da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama Inteligências Artificiais. Mas eu acho que, enfim, um livro que eu gostaria de recomendar, para não descer a esse ponto de recomendar o meu livro, seria o livro do Pedro Domingos, O Algoritmo Mestre. Existe uma tradução em português, existe também a versão em inglesa, que eu acho que é um livro muito bem escrito e que se lê quase como um romance e que explica esta grande tendência da inteligência artificial, da aprendizagem automática e o impacto que isto poderá vir a ter no futuro da tecnologia e da sociedade. Pedro Portugal. Portanto, o livro que eu vou recomendar é o do autor que vai fechar a conferência, o Jared Diamond. O Jared Diamond às vezes é descrito como um antropólogo, outras vezes como um fisiologista, outras vezes como um geógrafo. Portanto, o título é O Mundo de Ontem, o que podemos aprender com as sociedades tradicionais, que é uma visão secular, portanto, sobre o progresso da humanidade, que eu acho que é muito interessante. Se tiver a oportunidade, gostava de sugerir dois outros livros que eu julgo que estão para ser traduzidos em Portugal. Um do economista que eu falei atrás, muito cético sobre o progresso tecnológico e sobre a importância desta revolução tecnológica, que é o Robert Gordon, e que o livro tem o título The Rise and Fall of the American Growth. Portanto, uma visão cética sobre isso. Muito interessante e com dados muito interessantes sobre estas questões do crescimento tecnológico e do impacto na sociedade. É uma leitura que pode ser um bocadinho pesada em algumas tabelas, mas eu acho que é muito, muito interessante. Portanto, especialmente como contraponto a estes medos. Ele realmente diz que isto não vai acontecer nada. Não é? E sempre muito fundamentado. Este macroeconomista do nosso oeste. Na oposição a isto, uma perspectiva muito otimista do Steve Pinker. Tanto que tem um livro que se chama Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Tanto que eu acho que faz um bom contraste com o outro. Muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast, na nova aplicação também da Renascença ou em rr.sapo.pt. Tentamos sempre conhecer melhor Portugal, os portugueses, mas pensar o país e também o mundo, como sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, o autor deste genérico. Sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de André Peralta. Regressamos na próxima semana para falar de novo sobre o encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai decorrer em Lisboa entre os dias 14 e 16 de setembro.